E obviamente existe um bom senso, né, de quantas marchas eu vou colocar. Se eu coloco uma transmissão automática, até vai, mas mesmo assim eu tenho alguns problemas e a gente já vai comentar um pouquinho disso daí. Na casa de transmissão manual, de acionamento manual, eu também tenho alguns problemas. No caso do caminhoneiro, que tem um motorista profissional, para ele não tem problema ele ter 18 marchas, porque ele vai estar sempre, como um profissional, vai estar sempre pensando ali, qual marcha eu vou colocar agora, tal, melhor, otimizando o desempenho. Agora, fazer um carro de passeio com 18 marchas seria uma bobeira enorme. Porque além do motorista, do cliente comum, te xingar porque ele vai ter que ficar trocando um monte de marcha, ou vai ter que ficar pulando marcha, vai ter que ficar raciocinando qual marcha usar, acaba sendo desnecessário, justamente por essa relação peso-potência. Teoricamente, quanto maior o seu motor, mais forte o seu motor, menos marchas você vai precisar para manter o carro em movimento em diversas condições. Mas não confunda isso com otimização de desempenho e consumo. Estou falando só para poder movimentar. Mas no caso de um carro de passeio que tivesse muitas marchas, eu poderia muito bem pulando marcha. O caminhoneiro, quando está com o caminhão vazio, ele vai pulando marcha. Ele não vai da primeira até 18 trocando uma por uma, porque ele vai perder mais tempo trocando marcha do que acelerando o caminhão numa saída de farol, por exemplo. No caso ali, ele vai pulando. E carros com transmissões de 6 marchas, que é o limite aí aceitável hoje em dia para transmissão manual, dependendo do carro, dependendo do acerto da relação de marcha, escalonamento, dá para fazer esse tipo de coisa, de tipo sair de primeira, terceira e quinta, dependendo da situação. E algumas regrinhas básicas de escalonamento de marcha, a gente vai entrar bem mais a fundo depois que a gente passar por todos os conceitos aqui de transmissão, lá no final do curso, para otimizar isso daí. Mas para entender o porquê eu preciso, a gente tem que atender tanto força quanto em baixa velocidade, quanto rotação em alta. Então uma regrinha aí para começar a ter um, digamos, eu gosto muito de falar nas minhas aulas, né? Estou no campo de futebol, pelo menos começa a chutar em direção ao gol, eu não estou chutando para lateral. A gente começa com umas regrinhas de que, por exemplo, primeira marcha, eu devo ser capaz de subir pelo menos 30% de rampa. 30% de rampa na casa de 16, 17 graus de inclinação. Isso partir, né? Eu não estou falando só vir andando e subir. E na hora de partir, se eu tiver um sistema de embreagem, pode ser tanto carro transmissão manual ou um carro automático que ele use embreagem para acoplamento, isso vai ser uma exigência severa para a minha caixa de transmissão. A embreagem vai superaquecer, vai desgastar rápido, vai ter um monte de problema. A gente vai discutir isso daí. Então eu tenho que dimensionar isso daí para que meu veículo seja capaz. Se ele não está conseguindo, se a embreagem não está dando conta, sou obrigado a trabalhar com relação de marcha, de primeira marcha ou marcha ré mais reduzida. E muitas vezes, muitos fabricantes já comeram bola com isso, tentando aumentar a relação de marcha para otimizar o consumo de combustível, e aí a primeira marcha fica tão longa que o cliente comum compra o carro, vai para casa, na casa dele tem para entrar na garagem uma rampona, e ele coloca o carro lá embaixo e depois nunca mais tira o carro, porque o carro não tem força para partir nessa condição e a embreagem acaba fritando e ele xinga o fabricante, né? Outro conceito, atingir velocidade máxima em última marcha. Se eu estou projetando um carro esportivo, sim. E não necessariamente em última marcha, pode ser a penúltima e a antepenúltima. Principalmente hoje nos carros com maior número de marchas. Então, se eu tenho um carro de 6 marchas, eu posso fazer ele ter velocidade máxima em quinta e a sexta para economia. No passado se fazia muito isso, dava máximo em 3, a quarta era economia. Depois passaram para o quarto, 4 marchas reais e a quinta para economia. Carros automáticos, então, com grande número de marcha, 8, 9, 10, isso é mais válido ainda. Eu ponho a última marcha só para
tentar o máximo de economia na estrada. Por quê? Motor, quanto mais baixa a rotação meu motor estiver trabalhando, se ele conseguir trabalhar, teoricamente é o mais econômico, a não ser em certas exceções quando tem pressão de turbo, excesso de combustível, mas aí é o que a gente já debateu no curso de motores. E também tem uma regrinha aí que não é muitas vezes válida, mas se você está começando a projetar do zero, já é bom para ter uma noçãozinha. Ao trocar de uma marcha, tipo da segunda para a terceira, em alta rotação, na rotação máxima, você tem que cair com a terceira numa condição acima do torque máximo. Isso pensando em desempenho. Na prática, muitos carros não fazem isso. Então, como eu sempre tive muita experiência como engenheiro de performance, justamente focando nessa sensação, tem muito carro que eu testo aí pelo Best Cars que você, na hora da exigência mesmo, você fala, tem um buraquinho aqui. Mas por que tem esse buraquinho? Por que não é otimizado? Porque ele vai para outro ponto, né? Que é consumo de combustível. Então, muitas vezes ele derruba muito mais a marcha entre a rotação da segunda para a terceira marcha, justamente para quando eu jogar a terceira marcha, eu tiver com uma rotação bem mais baixa no trânsito dia a dia e ter um melhor consumo de combustível. Mas quando você exige do carro desempenho, às vezes ele fica meio assim, dando aquela sensação de, putz, poderia vir mais, né? E vindo desse conceito de, putz, poderia vir mais, eu tenho versões de alguns carros que visam consumo de combustível. Então, na prática, se eu quiser exigir desempenho dele, ele não vai estar entregando o melhor possível, ele vai estar mais focando em consumo. Os exemplos clássicos, como eu já citei, os overdrive. Eu tenho no final carros que têm a quinta marcha ou a última marcha em uma relação tão longa, que ele não consegue sustentar velocidades muito altas, não consegue subir muita rampa. Um exemplo clássico de carro que eu testei com isso, a Toro diesel, 9 marchas, a nona marcha vai entrar lá só perto dos 120, e quando começa a ter uma ladeirinha, um ventinho a mais na estrada, ela não consegue sustentar e reduz para a oitava. Então são em condições que o fabricante colocou aquela nona marcha, dificilmente ela é usada, mas ele consegue pelo menos em certas condições trazer o melhor consumo se eu estiver usando ela. Então, exemplo clássico de um carro overdrive, esse Polo Blue Motion, eles tinham uma relação de marcha extremamente longa para a época. Hoje em dia se tem já bastante carro usando isso, principalmente carros com maiores torques, maiores motores, mas ele era um motor 1,6, nada muito potente, nada muito com grande torque, mas que permitia eu trafegar 120 km por hora com 2.500 RPM, ou seja, uma rotação relativamente baixa. E o que acontecia com esse carro na prática? Dependendo da rodovia que você pegava, a 120 km por hora, ele estava lá 2.500 RPM, rotação mais baixa, um belo consumo de combustível, mas pegava uma ladeira, ele não conseguia sustentar, ele não tinha torque, ele não tinha potência suficiente naquela rotação para sustentar aquilo. E aí você era obrigado a reduzir para a quarta. Além disso, velocidade máxima com ele era obrigatoriamente em quarta, porque em quinta, olha o que acontecia. Rotação de potência máxima dele estava na casa dos 5.500 RPM. Tentar dar a máxima com ele em quinta, olha o que acontecia. Ele chegava a 170 no painel, mas a rotação mal passava de 3.600, 3.700. Não conseguia subir mais, porque não tinha potência para vencer as forças resistivas, para ter uma... E nessa condição é muito oriunda da resistência, da força aerodinâmica. No caso, era obrigado a reduzir marcha para ter uma potência maior no motor e aí vencer essas forças. Ou seja, não é bom para velocidade máxima, mas em compensação, se eu quiser viajar a 170 km por hora, ele vai estar economizando muito mais marcha do que um Polo normal, na época, que tinha uma relação de marcha bem mais curta, que nessa condição já estaria perto dos 5.000 RPM. Ele estaria economizando muito mais combustível.
Carro alemão sempre trabalhou muito nesse conceito, justamente pelas autobahns, onde tem velocidade, não tem controle de velocidade, o pessoal viaja numa velocidade muito alta. Outro exemplo, isso aí na época a Volkswagen fazia os Gol 1.8, Paraty 1.8, Voyage. Eles tinham nas versões básicas a transmissão que eles chamavam de câmbio 4+E, ou seja, 4 marchas com a quinta econômica. Quando você plota a rotação em função da velocidade, você começa a perceber que eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta marcha. Quais seriam as possíveis velocidades que esse carro atingiria em cada marcha na rotação de potência máxima, que na época era 5.200, naquele motor 5.200 RPM. Então, em primeira, 41, segunda, 78, terceira, 124, quarta, 168, era onde ele atingia a velocidade máxima, e quinta, 206, vermelhinho, porque ele não tinha potência para chegar lá. Então, o que acontecia com esse carro? Você chegava aos 168 com a quarta marcha, se você joga a quinta, ele não tem potência para sustentar, porque ele estaria perto de uns 4.000 RPM, e a velocidade cairia. E aí você, para aumentar a velocidade, jogava a quarta. Esses carros tinham também um problema. Se você quisesse realmente ter o máximo de desempenho numa subida de serra, era muito comum você puxar a segunda até o máximo, e quando jogava a terceira ele morria, ele não conseguia sustentar, criava-se um buraco. Então, para desempenho ao extremo, né, quando eu quero o máximo de desempenho, ele deixava a desejar. E aí a Volkswagen veio com as versões mais esportivas, as versões de luxo e esportivas vinham com as 5 marchas reais. Reparem o seguinte, segunda marcha reduziu, terceira marcha reduziu, quarta marcha reduziu e a quinta também reduziu. Então é como se eu pegasse esse vão entre mais ou menos a segunda e a quinta e colocasse uma marcha a mais. No final, eu tinha aqui que antes era 124, na situação que eu falei, você subia a serra, puxava a segunda até o mar, jogava a terceira, pela terceira ser um pouquinho mais reduzida, ele conseguia sustentar e ganhar velocidade. Quarta também, e quinta também. Na prática, o carro começava se tornava muito mais ágil, muito mais rápido no dia a dia, por causa dessa eliminação dos buracos entre as marchas. Mas, por outro lado, gastava mais combustível, principalmente em quinta marcha. Por que em quinta marcha? Porque ele estava com uma quinta marcha casada praticamente para a velocidade máxima. A quinta marcha dele era a quarta, praticamente a quarta marcha do outro. Ou seja, na estrada era como se eu estivesse viajando em quarta marcha o tempo inteiro. Gastava mais combustível, mas eu tinha uma resposta de acelerador muito maior. Então você solta o carro na mão de um leigo, ele fala, pô, o carro é forte, porque eu estou em quinta marcha e a 80 por hora eu vou ultrapassar um caminhão, não preciso nem reduzir. Na verdade, ele é enganado, porque a quinta marcha dele, na verdade, é uma quarta, né? E aí é difícil você tentar explicar para o leigo que não pode se prender ao número, e sim a relação de marcha. Outros dois exemplos antigos aí, mas bem práticos, por exemplo, a Paraty 92 que eu tive, que eu mexi motor, turbinei, etc. Ela tinha a relação de marcha 4+E. Na época eu estava com o motor 2.0 etanol, rodando com etanol com bastante torque, aspirado, muito bom, estava muito bem montado. Eu podia muito bem viajar longas distâncias a 200 km por hora com 4.700, 4.800 RPM. O carro se tornava relativamente econômico nessa condição e extremamente gostoso de dirigir, porque você não sente o motor lá gritando que nem um maluco, né? Você sente que ele está numa condição legal para ele. Já em compensação, quando a Volkswagen lançou a Paraty Turbo, 1.0 Turbo, para aumentar o desempenho em relação ao 2 litros, né, a Paraty 2 litros que tinha a mesma potência, para dar a melhor sensação, para, pô, realmente é turbo, é realmente rápido, eles fizeram uma relação de marcha extremamente curta. Além disso, como eu tinha um lag do turbo, eu era obrigado a ter essa resposta rápida. Então, o cliente, se ele estava 80 por hora em quinta marcha, ele queria pisar no acelerador e ter a mesma resposta que o 2.0.
turbo, ou 2.0 aspirado, porque no 2.0 aspirado tinha um baita torque e vinha instantâneo, já no 1.0 turbo não, eu tinha um retardo do turbo. E para compensar isso, fizeram uma relação de marcha bem mais curta. Então, na mesma velocidade, ela estava a 6.500 RPM. Era um carro que em alta velocidade você sentia que o motor estava já passando do limite, porque afinal a potência dela máxima vinha em 5.500. Daqui para frente era só gasto de combustível, calor gerado e uma condição já mais severa para o motor, não é uma condição legal. E o grande senão é, se você pega uma descida, quanto mais vai subindo a rotação, porque o torque está caindo, ela vai ficando cada vez mais fraca. Em compensação, isso aqui não. Como a potência estava em 5.500 também, pega uma descida, quanto mais vai subindo a velocidade, maior vai ser a potência, mais ele vai desenvolver. Mas na mão do leigo a 100, 120, esse carro tinha uma resposta muito melhor do que esse. Então é aí que começam a entrar os conceitos de sensação e desempenho e qual que é a proposta. E afinal, como esse motor era mais moderno, mais eficiente, eu matava um pouco o consumo por uma relação de marcha mais esportiva, mas eu compensava no motor mais econômico. E uma solução que muitos já estão adotando é aquilo que eu acabei de falar. Em vez de ter 5 marchas, ponha 6 marchas com uma sexta para economia. Chevrolet está com o Onix. É um motor que não é moderno perto dos concorrentes, mas é um motor que é um carro que quando se dirige você fala, pô, carro esperto. A gente testou no Best Cars o Onix 1.4 com 6 marchas e o K 1.5, 3 cilindros, motor super potente, super moderno, 5. No dia a dia você solta, começa a andar com eles, você dá a sensação que o Onix é tão esperto quanto o K, que tem um motor mais forte, mais moderno. E em consumo também. O único senão que no caso do Onix é obrigado a sempre ficar trocando mais marchas. Então tem gente que reclama disso. Enquanto no K você põe, por exemplo, uma terceira marcha ali nos urbanos e ela fica ali para sempre. Já no Onix é obrigado a ficar trocando de marcha o tempo inteiro. Mas no final o resultado é bem interessante, de consumo e desempenho. A Renault faz isso, mas de uma maneira mais esportiva com o Sandero RS. Ela não tem um motor super moderno, né? Principalmente para os parâmetros de hoje. Então ela compensa com, com mais marchas o desempenho do carro, tem um desempenho maior. E eu vou explicar o porquê, principalmente na parte que a gente vai discutir tanto melhor escalonamento, mas como também na parte de CVT. Por que eu consigo melhorar tanto o desempenho adicionando essas marchas aí. A gente vai ver mais em detalhes. Vai seguindo o curso e vocês vão entender o porquê. Mas aí você solta o Sandero RS na mão do leigo no dia a dia e ele adora porque o carro é esperto, né? É ágil. Mas em compensação, como ele tem 6 marchas reais, a sexta marcha é para dar velocidade máxima, eu tampei os buraquinhos ali que eu poderia ter, ele no dia a dia acaba sendo um carro mais gastão, principalmente para não ter um motor moderno para fazer esse casamento, né?